Passar aqui para o nosso professor. O professor André aqui também vai participar mais ao final aqui, né, com as considerações dele. Professor, fique à vontade. Muito prazer. Pessoal, boa noite para todos, para todas. Para quem não me conhece, meu nome é Thales Perrone. Eu trabalho na Justiça Eleitoral desde 99 e é um prazer muito grande estarmos aqui na faculdade de vocês. Agradecemos o convite do diretor-geral, Dr. Paulo, da Laís, professora coordenadora, da Faculdade Fazan, da Faculdade Integra, de Caldas Novas. E o motivo da nossa conversa na noite de hoje é o que a eleição tem a ver com esse assunto que está sendo tratado por vocês relacionado a IA, relacionado a fake news, né? Porque eu vou pedir licença para levantar, Laís, tudo bem? Gente, eu não gosto de terno, eu entrei só para apresentação, agora eu vou tirar, me perdoa. Eu gosto do modelinho mais simples, mais de casa. Antigamente, como é que a fofoca, como é que a fake news acontecia antigamente? Antigamente não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha imprensa, não tinha jornal. Como é que a gente fazia para fazer uma fake news? Era com os nossos amigos, era você conversando com seu irmão, com a sua irmã, com o seu marido, com a sua esposa, e a transmissão da fake news era muito limitada, né? Porque era só no seu grupo de amigos. Bom, o tempo foi passando, veio o jornal. Aí aquele que queria transmitir uma fake news começou a ficar um pouco mais confortável, porque ele poderia agora atingir um número maior de pessoas. Só que tinha um probleminha. No jornal, não é qualquer um que entra para fazer uma notícia. Então, quando você vai dar alguma notícia no jornal, passa por um controle de qualidade, passa por um controle do que vai ser dito, quem vai dizer. Então, havia, de certa forma, um freio naquilo que ia ser falado na imprensa. O tempo foi passando, televisão no ar, e com a televisão, aí melhorou mais ainda, porque se eu quero falar alguma coisa mentirosa, se eu quero transmitir uma desinformação, nossa, eu vou alcançar tanta gente. Só que ainda assim, os âncoras, a televisão, o que ela faz? O que ela fazia? Fazia aquela filtragem. Quem é você que vai chegar aqui na TV e falar? Do que você sabe? Você é uma autoridade no assunto? Então havia também um filtro para eu poder chegar num canal de televisão. O tempo foi passando, o que veio? A internet. Agora a internet já virou terra de ninguém. Por quê? Porque na internet basta eu ter aqui a minha conta no meu Instagram, coloco qualquer coisa que eu quiser e se eu monetizar, eu vou alcançar milhares de pessoas em questão de segundos. Terra de ninguém, sem filtro algum, e a minha desinformação chegou numa velocidade monstruosa. Nessa era que nós estamos passando agora, qual é o problema disso? É que essa desinformação, que não passa de uma grande mentira, ela acaba atingindo quem? O que isso tem a ver com a justiça eleitoral? Ela acaba atingindo o eleitorado. Vocês. Nós. E isso vai comprometer a nossa eleição? Vai. Porque na hora que você toma conhecimento de uma desinformação e acredita nela, isso pode alterar a sua vontade na hora do voto. Então isso é um assunto sério? É um assunto seríssimo. Mas para a gente entender hoje o papel, a importância de entendermos a desinformação hoje, a gente precisa recuar um pouco no tempo, recuar um pouquinho. E eu quero dizer para vocês que esse assunto que estamos tratando aqui hoje é um assunto muito importante. É um assunto muito importante, por isso que trabalhando juntos é muito melhor. Porque trabalhando juntos, o que nós vamos unir? Nós vamos unir a Faculdade Fazan e a Faculdade Integra de Caldas Novas, cuja responsabilidade o que é? Formar vocês. Formar o pensamento de vocês, o intelecto de vocês. E a Justiça Eleitoral, qual a importância dela estar junto? A expertise, a experiência da Justiça Eleitoral. Sem falar que a Justiça Eleitoral, ela prima pela democracia. Esse é o papel da Justiça Eleitoral, levar o voto para você poder votar. Então é importante que essa união entre Justiça Eleitoral e a faculdade possa trazer para todos nós conhecimento da desinformação, para que a gente não caia feito bobo em qualquer coisa que a gente veja pela frente. Pergunta número 1 que eu faço, valendo 5 pontos na prova da professora Laísa.
Qual é a matéria dela? Laís, qual é a matéria dela? Hã? Teoria do direito, valendo 5 pontos na prova da professora. E valendo 5 pontos também na prova do Andrei. Professora, anota quem acertar, por favor. Tá? A pergunta é, desde que ano nós temos eleições no Brasil? Pode arriscar, quero ouvir vocês. Não sou só eu falando sozinho aqui, não. Desde que ano nós temos eleições aqui no Brasil? Pode falar. Chuta. Hã? 1993, um pouquinho mais para trás. Eleições do Brasil. Depois da proclamação da República? Hã? Com os militares? Com os militares, depois? Após? Quem falou 1990? Não, não é. Mais uma tentativa. 1900 e? Não, também não é. Seguinte. Todo mundo querendo os pontos, hein? Hã? Não. Gente, nós temos eleições no Brasil desde 1532, tá? Nós temos eleições no Brasil desde 1532. Quando os portugueses vieram para o Brasil, vieram para o nosso território, o que eles foram fundando? Aldeias, vilas, cidades. E à medida que eles iam fundando aldeias, vilas e cidades, o que eles precisavam colocar ali? Aquelas pessoas que iriam gerenciar aquela cidade. Qual é a cidade de São Vicente? São Paulo. Então, São Paulo, 1532, teve a primeira eleição conhecida aqui no Brasil. Então, nós temos, daqui a 7 anos, nós teremos 500 anos de eleições aqui no Brasil. E já sabemos votar? Com 500 anos de eleição? É uma pergunta que vale a pena ficar pensando e refletir. Não tenho a resposta, cada um pense na pergunta. Nessa época do Brasil colônia, a população podia votar de um modo geral? Não, ela não podia. Quem é que podia votar? Nessa época só podia votar aquelas pessoas de nobreza, de linhagem hereditária, os senhores de engenho que tinham lá aquelas suas plantações, a escravidão, os senhores de engenho, os militares de alta patente podiam votar, os burgueses nobres com bastante riqueza podiam votar. Sabe qual era o nome que dava para eles? Os homens bons. E quando eu falo os homens, é homem gênero, homem mesmo, porque mulher não votava em 1532. Somente os homens bons. Pergunto, era uma eleição mesmo? Era uma democracia ideal? Não. Poxa, só os homens bons podiam votar, não era uma democracia ideal. Então vamos andar um pouco mais do tempo. Saímos de 1532, vamos invadindo agora para 1600 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa. O que nós encontramos? Os bandeirantes. E o que os bandeirantes eles faziam? Iam adentrando o nosso território para quê? Alguém lembra? Aula de história, lembra? Quinta série? Fala, ele sabe, ele lembra. O que os bandeirantes faziam? Uma salva de palmas para esse menino. Até porque eu tenho certeza que metade de nós nem lembra mais o que eram os bandeirantes, né? Os bandeirantes entravam no território, justamente eles escravizavam os índios, buscavam pedras preciosas, como diamantes, buscavam o ouro, pau-brasil. E aí, à medida que eles foram entrando no Brasil, 1500 e tanto, 1600 e tanto, eles foram fundando também outras aldeias, outras vilas, outras cidades. E aí foram também fazendo as suas eleições acontecerem, mas nesse mesmo molde. Democracia que é bom, eu acho que está longe ainda nesse período. Pois bem, vamos avançar mais um pouquinho. Chegamos no Brasil Império, 1822. O que teve em 1822? Sabe, você vai lembrar. Forcei a barra agora, né? A independência do Brasil, 1822. Estamos na época agora do Brasil Império. Nessa época do Brasil Império, temos a nossa Constituição, a primeira Constituição. Qual foi o ano da primeira Constituição brasileira? 1824. Veja, o Império 1822, Constituição Federal 1824. Era escrita assim, ó, à mão. Olha que letra bonita desse povo, velho, da época.
Isso aqui é a original, é a Constituição original. E eu trouxe aqui, a título de curiosidade para a gente, o artigo 45. O que está escrito, Thales? Para ser senador, requer-se, 1, que seja cidadão brasileiro e que esteja no gozo dos direitos políticos. Ótimo, isso aí até hoje está valendo, né? 2, que tenha de idade 40 anos para cima. É a linguagem da época, né? Hoje, senador, 35. 3, que seja pessoa de saber. Ó que interessante, hein? Para hoje seria bom, né? Que seja pessoa de saber. Que mais? Capacidade e virtudes. Isso em 1824. O senador tinha que ter o quê? Virtudes. Que mais? Com preferência, os que tiverem feito serviços à pátria. E 4, que tenha rendimento anual por bens, indústria, comércio ou emprego, a quantia de 800 mil réis. Né? E isso era o voto censitário. Quer dizer que para a pessoa se candidatar a ser um senador, tinha que ganhar por ano 800 mil réis. Thales, quanto é que é isso aí hoje? Não sei, não tenho a mínima ideia. Já tentei descobrir, não deu certo. 800 mil réis era o dinheiro da época e não era pouca coisa. Bom, e para ser deputado, tinha que ganhar 400 mil réis. E para ser deputado, tinha que professar a religião católica. E para ser senador, tinha que prometer respeitar no Brasil a religião católica. Manter a religião católica como a religião oficial. Então havia umas condições aqui para poder se candidatar e para poder votar. Porque para votar tinha que ganhar 100 mil réis por ano. Era bastante dinheiro. Então eu te pergunto, ainda estamos com uma democracia plena? Não. Só pode ser candidato quem tem poder aquisitivo. E só pode votar quem tem poder aquisitivo. E eu pergunto para vocês, as mulheres votavam? Ainda não. Em 1824, vocês continuaram de fora das eleições. Avança mais um pouquinho. E aí, se você observar então, até agora, quem era o maior beneficiado do processo eleitoral? O maior beneficiado do processo eleitoral, portanto, eram aqueles que tinham poder aquisitivo. Né? Era o voto realmente censitário, era um voto com base na riqueza que você possuía. Aí avançamos mais no tempo, chegamos em 1881, Lei Saraiva. Saraiva fez essa lei juntamente com Rui Barbosa, e aí então essa lei começou a trazer alguns avanços até para a gente. Começou a trazer alguma coisa interessante para a gente. Essa Lei Saraiva aqui, por exemplo, ela acabava, de certa forma, com o voto indireto. Porque como é que era o voto indireto? O voto indireto é, eu voto num grupo de pessoas que depois elas vão escolher quem vai ser o representante. Então eu não votava direto no representante. Eu votava em alguém que vai escolher depois alguém. É como lá nos Estados Unidos. E aí a Lei Saraiva então já veio com aquele voto direto. A Lei Saraiva proibiu o analfabeto de votar. Antes, analfabeto podia votar. Com a Lei Saraiva, não. Mas eu te faço uma pergunta. Mano, 1881, tínhamos muitos analfabetos? Com certeza, cara. 1881, a maioria não estudava, não. A maioria era analfabeta. E quando foram proibidos de votar, como é que ficou, então, na época? A primeira eleição que teve, depois da Lei Saraiva, só podia, mais ou menos, 10% da população é que podia votar. E sabe quantos realmente compareceram na eleição seguinte? Cerca de 1, alguma coisa por cento do eleitorado votou nas eleições. Então eu te pergunto, é uma democracia plena? Com 1% do eleitorado votando? Não é uma democracia plena. Então vocês estão percebendo, agora vem um momento de reflexão, vocês estão percebendo que de 1532 até 1881, a população brasileira continuou sofrendo com relação ao seu direito de votar? Com relação ao exercício pleno da cidadania? O exercício pleno da democracia? Está bem prejudicado. Então vamos andar mais um pouquinho? A gente avança mais um pouco. Chegamos aqui no Brasil, na Primeira República, 1889 a 1930. Veio a Constituição de 1891. Por que Constituição dos Estados Unidos do Brasil? O que é isso, Thales? É porque nessa época,
o Brasil, ele era muito favorável ao modo como os Estados Unidos agia. Lá tinham um presidente, lá tinham os estados, e o Brasil pensou, por que a gente não pode fazer igual? E por que nós não podemos esquecer províncias e começarmos a adotar estados aqui no Brasil? E esses estados, eles podem ter autonomia. E essa autonomia, esses estados podem viver unidos. Daí criou-se a Constituição dos Estados Unidos do Brasil em 1891. Essa capinha original. Foi considerado nesse período a Era das Trevas eleitoral. O tempo perdido, ele nunca volta, mas ele serve de ensinamento. A gente viu que até agora, eleição que é bom no Brasil, prejudicada. População poder votar, a minoria. Ou era quem tinha dinheiro no início, ou era depois quem tinha conhecimento para poder votar. Analfabeto, tiraram fora. Mulheres nunca entraram até esse período. Não era uma eleição verdadeira, correta, como deveria ser. Mas aí o tempo passa, e eu trouxe para vocês aqui um trecho, o artigo 8º da Lei número 426, de 7 de dezembro de 1896. O que falava no artigo 8º? Voto descoberto. Isso em 1896. Voto a descoberto. O que é voto a descoberto, Thales? O voto a descoberto era um direito previsto na lei de que quando você comparecesse na urna eletrônica para votar, você tinha o direito de levar um comprovante, uma segunda via, em quem você votou. Está parecendo alguma história com os dias de hoje? Está parecendo alguma história com os dias de hoje? Em 1896, André, você poder votar e levar com você um comprovante. Eu votei nesse candidato aqui, ó. Era bom? Vamos refletir. Era bom? Você tem um comprovante nas mãos? Levar com você um comprovante nas mãos? Escutei alguém já falando sim. Quem acha que sim? Pode falar abertamente. Você acha que era bom levar um comprovante com você em quem você votou? Sabe qual foi o grande problema desse artigo 8º? O grande problema desse artigo 8º é que surgiu nesse período aqui o conhecido, o denominado voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? A autoridade, o coronel, o político, o fazendeiro, o militar, virava para o camponês e falava para o pobre do coitado: você vai votar e vai trazer o comprovante. E você vai votar em quem eu estou mandando. E é claro, um camponês, uma pessoa simples, com medo de perder o emprego dela, tendo família e uma penca de filhos, o que fazia? Votava em quem ele queria. E ainda levava o comprovante para ele, era o chamado voto a descoberto. Então o que o Brasil percebeu? Não era eleição verdadeira, era uma eleição maculada, era uma eleição viciada. O brasileiro não estava escolhendo corretamente, adequadamente, com liberdade seu candidato. Então o tempo foi passando. Saímos de 1896, andamos mais um pouco, voto de cabresto a rodo, isso acontecia no Brasil todo, principalmente no interior. E aí, chegamos em 1928, já é a idade das nossas avós, né? E aí, em 1928, às vezes até alguns com pais ainda, de repente, bem velhinho já, bem idoso. E em 1928, o que é essa imagem, na verdade? O que eu trouxe para vocês essa imagem? Gente, até então, cada estado brasileiro podia legislar sobre eleições, até então. Não era uma lei única para todo o Brasil. Era uma lei para cada estado. Cada estado normatizava. E lá no Rio Grande do Norte, tem alguém aqui que é do Rio Grande do Norte? Tem alguém? Lá no Rio Grande do Norte, nós temos essa professora, Celina Guimarães Viana. Ela se aproveitou dessa legislação do Rio Grande do Norte e foi a primeira eleitora do Brasil.
Mas aí eu pergunto, todo o Brasil as mulheres podiam votar? Não. No caso do Rio Grande do Norte, ela conseguiu com uma brecha da lei. E aí ela é conhecida, então, a Celina Guimarães Viana, como a primeira eleitora no Brasil, no Rio Grande do Norte, em 1929. Percebam, por gentileza, sigam a luz, percebam a alegria do povo, na época, com a primeira eleitora votando. E aí, como houve essa brecha, tivemos uma candidata à prefeitura de Lages, no Rio Grande do Norte, na eleição de 1928. Em outra cidade, uma candidata, nome dela, Alzira Soriano. Foi eleita? Foi eleita com 60% dos votos. Quer dizer, foi uma vitória bastante expressiva, né, Andrei? Bastante expressiva. E repara mais uma vez a cara de alegria, né, da sociedade brasileira da época com a eleição de Alzira. Ela passou por situações muito vexatórias, muitas ofensas mesmo pelo gênero, mas ela aguentou firme, era uma pessoa assim bastante de pulso firme. Ela foi casada com um promotor, se não me engano, um promotor de Pernambuco, se não me engano, que morreu cedo com uma doença espanhola. E ela, jovem, muito nova ainda, ela voltou a morar com o pai dela na fazenda e ela tinha um pulso firme com os empregados. E aí começaram a perceber que ela levava jeito para comandar, levava jeito, sabe, para poder decidir. E aí falaram para ela, por que você não concorre? Ela aceitou a ideia, aceitou o desafio. Nossa primeira mulher prefeita na América Latina, 1928. Mas as mulheres do Brasil ainda não tinham nem chegado perto do voto. Aí veio o Código Eleitoral de 32. Deixa eu dar uma paradinha até aqui. O povo está sendo manipulado nas eleições? Está. Porque mulher não vota. Mulher não vota, certo? Já tirou uma boa parte. Analfabeto não vota. Tirou outra parte. Então ficou um grupo bem pequeno de votantes. E aí, entramos em 1932 com o Código Eleitoral, primeiro Código Eleitoral do Brasil. E esse Código Eleitoral, o que ele trouxe, esse Código Eleitoral? Nós já tínhamos em 1932 a Justiça Eleitoral aparecendo no nosso Brasil em 1932. Foi bom? Nós tiramos da mão do Executivo as eleições, do Executivo e do Legislativo, que estavam fazendo o que bem quisessem ali. E quando colocou na mão da Justiça Eleitoral, ela começou a cuidar do alistamento eleitoral, começou a cuidar dos partidos políticos, começou a cuidar dos candidatos, do resultado da eleição. Mas agora ficou bom? Não, ainda não ficou bom. O tempo em 1932 nos mostra que ainda tínhamos muitas fraudes nas eleições. Aqui é uma foto das mulheres, agora sim, é uma foto cheia de mulheres já votando nas eleições seguintes, graças ao Código Eleitoral de 1932. Tem muito tempo, gente? Vocês acham que 1932 é muito tempo? O que vocês acham? Dá uma sensação que é muito tempo, dá uma sensação. Mas sabe de que ano eu sou? 1970. 70. Eu nasci em 70. Quer dizer, em 32 é que elas ganharam no Brasil, agora sim, todo o Brasil, o direito ao voto. Então vocês, mulheres, conquistaram o direito ao voto há pouco tempo atrás, poucos anos antes de eu nascer. E aí, veja, e nós temos eleições desde 1532. Isso não era eleição verdadeira, mas já está melhorando, estamos caminhando. Avança mais um pouco. Gente, olha o que eu trouxe para vocês do Código Eleitoral de 1932. O que está escrito aqui? Eu vou ler para quem não está enxergando. 1932. Uso das máquinas de votar. Hã? Uso das máquinas de votar. Regulado oportunamente pelo Tribunal Superior, de acordo com o regime deste Código Eleitoral. Em 1932, o Código Eleitoral já falava da necessidade de votar em máquina de votos. Por quê? Porque com base em tudo que eu estou falando para vocês, com o voto de cabresto, com os coronéis, com as fraudes das eleições, com o analfabeto não podendo votar, com base em tudo isso, a eleição era fraudada, era uma farsa.
Era uma mentira. Então, tínhamos que resolver isso de alguma forma. E o Código Eleitoral falou, vamos colocar a máquina de votar em 1932. E hoje, em 2025, e hoje, 2025, estamos querendo o quê? Voltar novamente para o papel. Não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim, estou jogando para você analisar se é bom ou se é ruim. É com você. Segue adiante. O tempo passa. Será que agora as eleições já estão moralizadas? Porque o voto feminino já existia, 1932, mas era o quê? Facultativo. A mulher que quisesse votar podia. Tudo bem, só que ela precisava da autorização do marido. Cara, desculpa, mas eu não posso falar a palavra sacanagem, né? Tá no ar. Não posso falar que era ou não era uma sacanagem, não posso falar isso. Mas só podia votar com a autorização do marido. A não ser que ela fosse viúva, aí tudo bem. A não ser que ela já tivesse um emprego e vivesse a sua própria renda, aí tudo bem. Mas se não, tinha que o marido autorizar. Mas melhorou um pouquinho, né? Foi criada a Justiça Eleitoral. Fixação definitiva do voto secreto. Para com essa história da gente ter que mostrar em quem a gente votou. Vocês são inteligentes. Vocês estudam. Aqui é uma faculdade, vocês estão fazendo faculdade de Direito. Vocês são inteligentes. Se alguém te forçar a votar no A ou no B, você tem autonomia, você não tem medo de fazer a sua escolha. Mas nessa época aqui, as pessoas morriam de medo. Então, o voto ser secreto era uma coisa importantíssima para o Brasil. Já começava a tirar um pouco o controle sobre as pessoas que estavam votando. E os analfabetos continuaram proibidos de votar. Será que já estamos ou não estamos numa democracia ampla? Não estamos numa democracia ampla. Ainda éramos, de certa forma, manipulados ainda éramos controlados. Está muito simples a nossa eleição no Brasil, não está dando ainda muito bacana. O que veio em 1937 até 45? O golpe do Estado Novo, Getúlio Vargas. E o que ele fez assim que ele tomou posse, né? Uma posse entre aspas. O que ele fez? Acabou com a Justiça Eleitoral. Mas Thales, ela acabou de ser criada. Já acabou com a Justiça Eleitoral. Acabou. De 32, só durou de 32 até 37. Justiça Eleitoral fechada. Não tinha mais que se falar em eleições do Brasil, sem eleições do Brasil. O voto voltou a ser indireto. Você votava em pessoas que depois iam escolher os governantes. O voto voltou a ser indireto. Então, nessa época do golpe do Estado Novo, andamos para trás mais uma vez. O que parecia que estava começando a dar certo, recuamos novamente. O tempo passa mais um tanto. E aí veio a Constituição de 37, nós estamos ainda aqui na era, né, de Getúlio Vargas, que acabou com a Justiça Eleitoral, acabou com os partidos políticos, suspendeu as eleições livres e as casas do povo legislativas dissolvidas. É o golpe. Aquele equilíbrio que estava começando a parecer que ia se formar, desequilibrou a balança novamente. Mas a Justiça Eleitoral, ela voltou. Em 1945, com o fim da era Getúlio Vargas. E aí ela voltou para ficar em 1945. Aqui ela é uma foto do seu primeiro momento, quando ela veio, foi lá no Senado, se não me engano, acho que é o Senado, a Câmara dos Deputados, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E aí estamos agora em 1955. E qual era uma fraude que acontecia nessa época muito grande? Pessoas votando no lugar de pessoas mortas, pessoa que se chama André votando no lugar do Paulo, e assim a eleição o cara ia e votava 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Foi feita uma lei para dizer que era para pintar o dedo dos eleitores após a votação com uma tinta que durasse até 12 horas. Só que essa lei ela foi revogada porque o TSE ele não achou a tinta no mercado para poder ficar a pessoa com a tinta na mão durante 12 horas. 1955. Mas aí o que aconteceu aqui no Brasil? Veio a época da ditadura militar. Não estou entrando em questionamento nenhum, foi bom o país melhorou, o país piorou, não estou entrando nesse mérito. Estamos entrando nas discussões do processo eleitoral, que eu acho que você concorda talvez, que até agora, eleição ampla, verdadeira, legítima, com liberdade, ainda está muito longe do ideal. E aí, estamos agora na época da ditadura militar,
Na época da ditadura militar não se fazia lei. Na época da ditadura militar era o presidente fazendo os chamados atos institucionais no lugar das leis. Só para você ter uma ideia, você ouve muito falar, né? AI1, AI2, AI5. Só para você ter uma ideia, o que eu trouxe aqui para você? Olha essa AI1. AI1. Eleição indireta. Mais uma vez, o eleitorado não escolhia mais diretamente, mas indiretamente. 2. 3. Suspensão das garantias da vitalicidade dos magistrados e da estabilidade de servidor público por 6 meses, que depois ia renovando, né? Isso aqui é para deixar o povo na mão. 4. Cassação de mandatos, em qualquer nível. Suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Olha aqui. Vedada a apreciação judicial. Vamos continuar. Ato institucional 2. Extinção dos partidos políticos. 3. Cancelamento do registro de novos partidos. 4. Permissão para decretar recesso parlamentar em estado de sítio ou até mesmo fora do estado de sítio, ficando o executivo responsável por legislar sobre todas as matérias previstas na Constituição ou sobre leis orgânicas dos municípios durante o tempo que durasse o recesso. Está tudo na mão de uma pessoa, está tudo na mão do chefe do executivo. Aí 3. Os governadores eram eleitos indiretamente pelas assembleias legislativas estaduais e que eles nomeassem os prefeitos das capitais, após a aprovação da Assembleia. 4. Aí 5 agora. Suspensão da garantia de habeas corpus para os acusados de crimes contra a segurança nacional. Exclusão da apreciação judicial de todos os atos praticados de acordo com o ato institucional. Vocês que são do direito, nós que atuamos na área do direito, isso aqui é a maior aberração jurídica. Isso aqui é ferir segurança jurídica. Você é preso e não pode sequer chamar um advogado. Você era preso e não podia entrar com habeas corpus, impetrar um habeas corpus. O judiciário não podia ser provocado nessa época. Por isso que a Constituição de 88 é maravilhosa. Se você parar para pensar, olha como a Constituição ela vem justamente para garantir que isso aqui não volte mais. Porque se nessa época era proibido chamar o Poder Judiciário para entrar com habeas corpus, o que veio no artigo 5º? Os remédios constitucionais. Se nessa época eu não podia chamar o Poder Judiciário, o que veio no artigo 5º? Que ninguém poderá ser afastado da jurisdição do Poder Judiciário, da tutela jurisdicional. Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. O que veio no artigo 5º? Eu tenho direito a contraditório e ampla defesa, artigo 5º, inciso 55. Você acha que aquilo ali está à toa? Não está à toa. Aquilo ali é para evitar que isso aqui aconteça novamente. Não estou falando se ditadura militar no Brasil foi bom ou ruim para o país. Eu estou falando do aspecto jurisdicional voltado principalmente às eleições. E aí os atos institucionais foram acontecendo, vários atos institucionais foram feitos. Finalmente entramos na nova república, acabou a ditadura eleitoral, 1985, e aí então o processo continuou até agora firme. Me diz uma coisa, notaram que até agora eleições do Brasil ainda estavam longe de ser o ideal? A gente não era exatamente manipulado, a gente era prejudicado. Era proibido de votar, ou então me forçava a votar em quem ele queria. Aí começamos então, isso aqui para vocês terem uma ideia, eu trouxe a título de curiosidade, era a urna de 1955. As pessoas votavam nesse papel, botavam dentro de uma caixa de madeira, até que foi feito, na era Getúlio Vargas, resolveram fazer uma espécie de um concurso para escolher a melhor urna. E essa de madeira era pesada, era grande, para ser deslocada era uma logística muito complicada, pegava fogo, podia ser quebrada. E aí então que a gente chegou nessa aqui, na urna de lona que seus pais votaram, e talvez alguém aqui da sala tenha votado além de mim. Alguém usou essa urna? Você também? Então já temos 2. Mais alguém? Mais alguém? Quer entregar a idade? Né? Andrei, você votou nessa aí, Andrei? Não? André também não, né, André? É essa aqui. Apresento a vocês. Tem muito jovem que nunca viu,
né? Apresento a vocês a urna de lona, que é essa daqui, de altíssima tecnologia. Eu vou mostrar a tecnologia dela. Brasil. Obrigado. Era assim que aconteciam as nossas. Tá bom. Tá. Era assim que aconteciam as nossas eleições do Brasil, com a urna de lona. Com o voto no papel. Pergunto. Obrigado, Paulo. Pergunto. Era aqui que a gente votava. Era aqui que a gente escrevia o número do nosso candidato. Tinha fraude? Eu vou tomar uma água enquanto você pensa. Se tinha fraude. Nesse período. Se é bom. Se isso aqui era bom. Eu vou tomar uma água enquanto você reflete, tá? Acho que eu vou comer um churrasco enquanto reflete. Vou ali jantar e já volto. Eu vou ali jantar e já volto. E teste. Professor, o pessoal do YouTube pediu para o senhor fazer novamente com acompanhamento do áudio. Eu estava falando aqui que eu ia deixar eles pensando enquanto eu tomava uma água. Ah, tudo bem. Se o voto no papel era bom, ou se tinha fraude. Aí depois eu falei que eu não vou tomar uma água não, eu vou ali jantar e já volto. Enquanto eles pensam se era bom e se tinha fraude. É, mas eles estão falando em questão da demonstração da urna. Ah, da demonstração da urna? Isso. Alguém pode ajudar a segurar o microfone para o professor, por gentileza? Obrigado. Gente, eu vou repetir, tá? Finge que nunca ouviram. Tá? Faz cara assim de ó, tá? Faz cara assim, ó. Então assim, vou repetir aqui pro pessoal do online que não acompanhou a explicação. Essa urna de lona, de pano, a gente abria 2 botões daqui para simplesmente liberar a urna para ela virar essa caixa de lona, beleza? Agora é a hora que vocês falam, ó. Né? Tá. Obrigado, gente, pela participação. Obrigado, André. Bom, Thales, me fala uma fraude, então, que acontecia nisso aqui. Falo. Eu vou fofocar agora. Onde eu quero chegar? Vocês notaram que de manhã vocês tiveram um assunto de hoje, inteligência artificial. Agora à noite eu estou trazendo um assunto das antigas, para você ver a conexão de lá atrás com lá na frente. Nós vamos chegar no finalzinho, na conexão. É até que horas que é a palestra? Mais ou menos 8h30. A conexão, vamos lá. Aqui, ó. Você votava aqui o número do seu candidato. Digamos que o seu candidato terminava com o número 0. Você depositava seu voto aqui dentro. Alguém vai ter que contar esses votos. Ser humano. Jogava os votos na mesa, receptora de votos, para sair contando os votos. Só que o fiscal, se desse bobeira, bastava ter alguém de má fé na mesa, que era pago para isso. Ele pegava a ponta da caneta, pontinha da caneta, arrancava a ponta da caneta, botava debaixo da unha, deixava a unha crescer para esse dia. Botava a ponta da caneta debaixo da unha. E quando ele via que o número não era do seu candidato, e terminava com o número 0, sabe o que ele fazia? Com a ponta da caneta? Fazia o 0 virar 9. Fazia o 0 virar 8. Fazia o 0 virar 6. Pronto. Esse papel não corresponde a nenhum candidato mais. Não tem nenhum candidato terminando com 9, ou com 6, ou com 8. O que acontecia com esse voto? Não servia para nada. Pronto, ele conseguia tirar um voto, e depois outro, e depois outro, e depois outro, o dia todo. Outra fraude. Já ouviram falar da urna grávida? Era o nome da fraude. Urna grávida. Como é que é isso, Thales? Urna grávida? A eleição ia começar 8 horas da manhã. Concorda comigo que ela tem que estar vazia? Estava cheia. Mal começava a eleição, já estava cheio de voto aqui dentro. O que é isso? Fraude. De quem? Humana. Do ser humano. É a tal da urna grávida. Vou falar mais uma. Quando você ia votar, ganhava um papel desse.
para poder preencher. Na hora que você estava indo votar, alguém virava para você, um cabo eleitoral virava para você e falava assim, quer ganhar cinquentinha? Opa, quero. Você vai entrar, vai ganhar o papel, não preenche. Pega o papel, traz para mim em branco. Sim, senhor. Eu entrava, ganhava o papel, ia para trás da cabine, guardava o papel no bolso, ia lá fora, entregava o papel em branco para o cabo eleitoral e ele me dava cinquentinha. Tá, o que ele fazia com esse papel lá fora? O que vocês acham que ele fazia com esse papel lá fora? Preenchia. Preenchia. Ele preenchia e quando vinha outro eleitor, ele virava, ô, quer ganhar cinquentinha? O cara, quero. Coloca esse aqui, ó. Ele dava o preenchido. Coloca na urna. E traz para mim o papel em branco que você vai ganhar. Sim, senhor. Eu pegava o papel dele preenchido. Chegava aqui, ganhava o meu papel em branco. Ia para trás da urna, colocava dentro o que ele preencheu. E levava o em branco lá para fora, que é o papel em branco que eu ganhei aqui dentro. E dava para ele. E aí ele ia preenchendo, 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 pagando, pagando, pagando. Aí eu te faço uma pergunta, isso é uma eleição verdadeira? Isso não é eleição verdadeira. Isso acontece hoje? Vai para o interior para você ver o tanto de posto de gasolina, o tanto que fica lotado no dia da eleição. Um dia antes da eleição, você vê uma fila de gente no posto de gasolina. Depois tenta entender o porquê. Que tem tanta gente no posto de gasolina um dia antes da eleição ou no dia da eleição. Vamos continuar. Outra fraude que acontecia também, nessa época daqui, além da urna grávida, além da troca de votos, era quando a eleição ela acabava, tudo feito, tudo certinho, tudo bonitinho. O ser humaninho, pegava a urna, levava lá para alguém e trocava a urna que foi preenchida corretamente por outra urna preenchida na fazenda de alguém. Ser humano. E aí, isso não era eleição não. Então você está percebendo que desde 1532, eleição no Brasil tinha seus momentos bons, mas tinha seus momentos ruins. E não era uma eleição verdadeira, legítima, sincera, honesta. Não. O que o Brasil fez? O Brasil, então, aqui eram outras fraudes que aconteciam. Ah, eleitor votar no lugar do outro, isso aqui era eu votando no lugar do morto, um votando no lugar do outro, 1000 vezes votando, acontecia 1000 vezes. Nessa época, as pessoas estavam tão revoltadas com as eleições, com os políticos e etc., que houve uma campanha de brincadeira no Rio de Janeiro, de um programa humorístico. Alguns aqui talvez lembrem, Gazeta e Planeta, lembra, André? Gazeta e Planeta. Aí eles lançaram no ar a brincadeira, falaram assim, vamos votar no macaco chimpanzé, no macaco Tião. Era um chimpanzé de verdade, do zoológico. Era um chimpanzé rebelde. Quando ele via um amontoado de gente, sabe o que o chimpanzé fazia? Pegava as fezes, pegava pedra, areia e jogava nas pessoas assim. Era um chimpanzézinho danado, rebelde. E não é que votaram nele, porque podia escrever no papel, não podia? Você escrevia no papel, botavam lá, macaco Tião, 400 mil votos ele teve no Rio de Janeiro. Ficou em terceiro lugar nas eleições. Isso é eleição, gente? Você votar no macaco Tião, isso é eleição? Isso é brincadeira. Isso é palhaçada. Isso é chimpanzada. Aí, era ele aqui, ó. Ele até ganhou uma estátua, ele virou famoso. Ele ficou famoso. O único chimpanzé que ganhou 400 mil votos. Eu não ganho nem 4 likes no Instagram, esse cara aqui ganhou 400 mil votos. Ficou em terceiro lugar, senão teria sido eleito. Bom, chegamos na urna eletrônica. E agora? E agora que chegamos na urna eletrônica, cadê a mão humana? Cadê a mão humana para poder votar no chimpanzé lá? Macaco Tião? Não pode, porque não vai ter essa opção na urna eletrônica. Não vai ter. Cadê a urna grávida? Cadê a urna grávida? Não vai ter. Por que não vai ter urna grávida agora? Porque na hora que você liga a urna eletrônica, para quem não sabe, o mesário, ele liga a urna eletrônica, ele vai emitir um documento que se chama zerésima, que mostra que até agora ninguém votou, não está contabilizado voto para ninguém. Chama zerésima. Isso aí o partido político vê e tira foto. Todos os fiscais vêm e tiram foto. A eleição começa. Vai até 5 horas da tarde. Não tem mais ninguém para votar, nem todo mundo sabe. Terminou a eleição, na hora que você vai desligar a máquina, ela é obrigada a emitir o resultado dela. Ela emite o resultado dela 5 horas da tarde.
Antes das 5 não consegue. Ela não permite. 4h59, não permite. 5 horas, ela permite se não tiver mais ninguém na fila. E aí o mesário, essa é a hora que pega fogo. Os fiscais estão em cima da urna eletrônica, porque na hora que o presidente da sessão eleitoral aperta a tecla, sai o resultado da eleição 5 horas da tarde. Então o resultado da eleição não sai 7 horas da noite quando você vê o Tribunal Superior Eleitoral divulgando. O resultado da eleição, ele é 5 horas da tarde que ele acontece, de cada urna eletrônica. Uma terminou às 5, sai o boletim de urna. A outra terminou 5h01, sai o boletim de urna. A outra terminou 6 horas da noite, é emitido o boletim de urna. E o partido político em cima tirando foto do QR Code, do resultado daquela urna. E para onde ele manda? Para o partido político. E o que o partido político faz? Abre um aplicativo, vai recebendo aquela listagem e o aplicativo vai fazendo a contabilidade. E o partido político sabe, antes da Justiça Eleitoral divulgar, o partido político já sabe se o seu candidato ganhou ou perdeu aquela eleição. É por isso que você vê, principalmente no interior, 5 e pouquinho estão soltando fogos e a Justiça Eleitoral nem divulgou ainda o resultado da eleição. Vamos continuar. Tinha que tirar das mãos humanas a possibilidade do voto. Mas Brasil é Brasil. E aí entra então agora a modernidade. Bom, já que não dá mais para te forçar a votar no meu candidato, porque o voto é secreto, eu não vou saber em quem você votou. Então não adianta eu te forçar, eu quero que você vote no meu candidato. Sim, senhor. Você vai lá na urna e vota em quem você quiser. Tiraram esse poder dos caras. Então como é que esses caras fazem agora para continuar manipulando a gente? Porque o brasileiro tenta manipular o brasileiro. E aí então o que a gente começa a observar? Quais são as novas formas de atacar a democracia então? Quais são as novas formas de atacar a democracia? Resposta, nos tempos atuais. A criação de um ambiente próprio. Primeira coisa, primeira regra de ouro para poder enganar vocês. É criar um ambiente. Isso vale, gente, para Brasil, Europa, Estados Unidos, todo lugar. Criar um ambiente. Como assim, Thales? Criar um ambiente propício. O ambiente deve ser alimentado pela desconfiança. É assim que eles vão entrar na nossa mente, no nosso espírito, no nosso pensamento, na nossa vontade. Eles criam um ambiente propício para a desconfiança da gente. E essa desconfiança tira a legitimidade das autoridades. Thales traduz que eu não entendi. Na hora que uma autoridade... Quando eu falo autoridade, eu não estou falando, cara, de um presidente, governador, não, eu estou falando da autoridade no assunto, no tema, na temática. Um cientista, ele é autoridade na área. Um professor, ele é autoridade na disciplina dele. E aí minam a autoridade das pessoas. Eu estou falando não de qualquer pessoa, daquelas pessoas sérias, responsáveis, estudiosas, científicas, técnicas. Como é que eles fazem, Thales? Eles tiram a sua confiança nos veículos de comunicação tradicional e das instituições públicas. Hoje, se você parar para pensar, e eu não estou acusando partido político A, B ou C, porque o que eu estou te mostrando é a técnica que é usada por qualquer lado. Direita, esquerda, centro, extremista, não extremista. Qualquer lado pode usar isso daqui. Isso vale para tudo, não só para as eleições. E aí, eles vão tirar de você, vão fazer você desconfiar dos veículos de comunicação tradicional. Você começa a não acreditar mais no boletim que é dado pela Justiça Eleitoral, no boletim que é dado pelos técnicos, pelos especialistas, pelas imprensas sérias. Você já não acredita mais nelas. Aí você já não acredita nas autoridades. 2, tiram a sua confiança no Poder Judiciário. Vocês vão ser advogados, vocês vão ser promotores, vocês vão ser delegados, vocês vão ser magistrados, vocês vão atuar na área jurídica. Pois o que estão tentando tirar? A credibilidade da magistratura, da advocacia, da promotoria. Tiramos já a credibilidade dos veículos sérios de comunicação. Eu já não confio mais neles. Tiram a credibilidade do Poder Judiciário como um todo, não só da Justiça Eleitoral, que foi muito atacada, mas do Poder Judiciário como um todo, se você observar. 3, tiram a credibilidade do processo eleitoral. Para que eu vou votar? Tem fraude nas eleições? Para que eu vou votar? Tem fraude nas eleições? Eu não confio nas eleições, eu não confio na urna, eu não confio nesse mecanismo. Tiram a credibilidade do processo eleitoral. Agora é um prato cheio para polarização.
Porque eu já não confio na imprensa séria, não estou falando de qualquer imprensa paga. Eu já não confio no Poder Judiciário. Ah, Thales, mas eu não confio mesmo. Tá bom, mas aí você aperta a pessoa. Por que você não confia no Judiciário? Ah, por causa das decisões do juiz A, do juiz B, da turma A, da turma B. Mas que decisões? Você não sabe nem dizer direito. Ah, mas é que todo mundo fala. Não, você não sabe nem dizer direito. Quais são as decisões? E mesmo que você diga uma lista de decisões que você considera irregulares, isso é suficiente para você fechar o Judiciário brasileiro? Seja ele Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça, Promotoria. Essa é a justificativa? Quer dizer que se um advogado erra uma petição, vamos acabar com a advocacia? Se o Judiciário faz algum ato que a gente não concorda no campo do direito, que é nosso direito discordar, nós vamos acabar com o Supremo, vamos acabar com o STJ, vamos acabar com o TJ? É esse o caminho? É isso que acontece com a polarização. Porque o que é, na verdade, pessoal, a polarização? É uma visão simplista de questões complexas. É você tomar uma decisão simples para algo complexo. Vamos fechar o Poder Judiciário como um todo, pronto. Vamos fechar o Congresso, pronto. Vamos fechar o Executivo, pronto. Ficamos rebeldes. Vamos fazer isso. É uma decisão simplista por uma questão complexa. Isso é a questão que envolve a chamada polarização. Que, volto a dizer, isso acontece da direita, na esquerda, no centro, em qualquer lugar, em qualquer momento do Brasil. Aí, já estamos chegando no final, tá, pessoal? Aí, opa, ixi. Você me ajuda a colocar de volta, por favor? Acho que só aqui embaixo, ó. Aí. Ih, ele está saindo. Aí. E aí, para piorar a história, além da gente desconfiar das autoridades, dos assuntos, das temáticas, a gente entra nos chamados discursos de ódio. O que é o discurso de ódio? Os discursos de ódio têm a função de colocar as pessoas em pé de guerra, com medo, com raiva, e nesse espírito, superar a ameaça é mais importante do que o compromisso com a verdade. Se você está com ódio do Judiciário, se você está com ódio do Congresso Nacional, se você está com ódio do Executivo, isso é uma ameaça, você quer fechar o Congresso, você quer fechar o Supremo, você quer fechar a Justiça Eleitoral, eu estou com ódio. E superar essa ameaça é mais importante do que a verdade. Você tem que tomar cuidado, porque de um lado você tem as emoções, do outro lado você tem os fatos. Mas como a gente é simplista, o que a gente faz? Resolve tudo pelas emoções. Ah, eu acho que, pronto, está decidido. Uma questão complexa de uma maneira simples. Esse cara aqui, o psicanalista, olha o que ele fala. Se a maioria pensa assim, então isso é verdade. Se o meu grupo pensa assim, então isso é verdade. Se o outro está mentindo, então o meu grupo está com a verdade. Os sofistas, os que enganam, os manipuladores de imagens e paixões, sempre jogam com uma espécie de você ou eu, nós ou eles, porque isso vai aumentar, vai intensificar o afeto. Então eu estou dentro de um grupo, onde dentro desse grupo, ou é eu ou é eles. E vamos continuar. E como eu reajo diante dessa situação de angústia, insegurança e de desamparo? Eu não confio na Justiça Eleitoral, eu não confio na urna eletrônica. O que eu faço? Você entra numa crise existencial, de insegurança, de desamparo, de angústia. Aí, o que o psicanalista nos fala? Que nessa hora, eu entro numa espécie de um sistema de proteção da infância. Que é quando eu me aconchego no meu pai, na minha mãe, me abraça pai, me abraça mãe, eu não estou bem. E aí papai e mamãe vêm e te falam. E aí você acredita, porque é alguém tão próximo a você. Ou então não é o pai e a mãe, é o teu tio, é tua tia, é teu primo. Ou não é teu tio, teu primo. Ou seja, é aquela questão de afeto. Que você começa a acreditar mais no seu sentimento para com alguém. Mas eu falo aqui. Os fatos para chegar nas suas conclusões. Mas não, eu vou pelo campo do sentimento, eu estou angustiado. E eu entro na chamada bolha informacional. O que é a bolha informacional? Você começa a ter sempre aquela sensação de familiaridade com o que ele vê na rede social.
que é, na verdade, o algoritmo mostrando para ele aquilo que ele ensinou ao algoritmo que ele gosta. Thales, eu não entendi. O que ele está falando é o seguinte, quando você pega teu celular, aí você olha lá, fraude na eleição, fraude na urna eletrônica. Interessante. Você está falando para o algoritmo que você gosta desse assunto, ou odeia. O teu gatilho emocional. Teu gatilho emocional. Daqui a pouco, quando você começar a correr, o que vai aparecer? Fraude na eleição, fraude na eleição, fraude na eleição. Se a notícia é verdadeira ou falsa, não importa. O que importa é aparecer para você, fraude na eleição. E aí, você está ensinando o algoritmo. Eu gosto desse assunto. Volta nele. O algoritmo, por gentileza, o algoritmo vai voltar. E aí, para finalizar, deixa que ele voltou. E aí, para finalizar, mais um pouquinho. Aqui. E aí, para finalizar, engraçado, ele não está... É o último slide que eu quero. É esse aqui, ó. Você consegue botar só esse? Para encerrar? Esse aqui? Esse aqui. Vamos deixar assim. Se quiser entrar, é aqui, ó. Mas... Aí você entra na bolha informacional. Aí quando você entra nessa bolha, o que vai acontecer nessa bolha? Você vai sentir pertencimento. Por que pertencimento? Porque dentro dessa bolha, você sente que a sua ideia, aquela urna é fraudada, a eleição é fraudada, vai estar cheio de gente dentro do mesmo pensamento falando que a urna é fraudada. E aí você sente que o que você fala tem ressonância, tem similaridade com o que os outros falam, dentro daquela bolha. E aí você vai sentir acolhimento, por quê? Porque na hora que você cria coragem e fala mal da urna, mal da eleição, mal da democracia, aí você fala, a urna é fraudada, gente! O que todo mundo dentro daquela bolha vai falar? É verdade, vão aplaudir, vão te dar joinha, vão te dar like, e você vai sentir acolhimento, porque você está falando coisas que estão sendo bem-vindas para aquele grupo. E dentro dessa bolha, você nesse mundo, isso aqui é o seu mundo, tá? Foi criado um mundo da bolha. Você não aceita mais contra-argumentos. Por que você não vai aceitar contra-argumentos? Porque se dentro da bolha todo mundo fala que a urna foi fraudada, que a eleição é fraudada, que a democracia é uma piada, aquela pessoa que tentar falar algo ao contrário, você não vai aceitar. Ninguém do grupo vai aceitar. Não vai aceitar seus contra-argumentos. Vai ser expulso do grupo. E quanto mais você afirma e mais confirmam para você, isso se chama viés de confirmação. Tá vendo? Eu estou com a verdade. Porque eu falei e 100 pessoas disseram que eu estou certo. Viés de confirmação. E por último, entramos na radicalização. Aí começa aqueles extremistas, né? Não quero nem ouvir falar de urna eletrônica. Se eu pedir para levantar a mão, eu não vou pedir. Mas se eu pedisse para levantar a mão, levanta a mão aqui, quem não quer nem ouvir falar de urna. Tenho certeza que uma parte daqui já ia levantar a mão. Porque está nesse procedimento, nesse processo, que não quer ouvir um contra-argumento. Não quer ouvir uma frase contrária, porque não é aceito dentro daquele grupo. Essa é a forma, pessoal, que a justiça eleitoral, quando eu falo justiça, é a democracia, as eleições estão sendo manipuladas. E a inteligência artificial está vindo com tudo para fazer as manipulações com a gente. Porque antigamente a gente podia dizer, contra uma, contra uma imagem, como é que falava o ditado? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Lembra desse ditado? Está defasado. Porque hoje a inteligência artificial vai fazer uma imagem de algo que você nunca fez, de algo que você nunca falou, de um lugar em que você nunca esteve, e não dá mais para acreditar naquela imagem valendo mais do que 1000 palavras. As urnas eletrônicas, elas são periciadas, para concluir, elas são periciadas pelo partido político que ganhou, pelo partido político que perdeu. Só para vocês terem uma noção, minha última frase aqui agora, que já passou aí da hora já. Última frase. Vou dar um exemplo concreto. Teve uma eleição no Brasil, há uns anos atrás, que, não sei se vocês lembram, a Dilma, quando ela ganhou, em relação ao Aécio, foi menos de 1% dos votos. Se não me engano, 0,3% ganhou no segundo turno. Claro que o partido do Aécio não concordou, não aceitou. Ótimo, vamos periciar. Vamos. Só o estado de Goiás deu 500 urnas para ser periciado.
milhões de dólares, empresa internacional. Milhões de dólares. A empresa veio, pegou urnas do Brasil todo, periciou, para saber se foi mexido, se foi alterado, porque toda urna é um sistema que não é conectado na internet. Na eleição é uma máquina, é uma urna de lona. É uma urna de lona. É uma máquina. E aí, quando fizeram as perícias, qual foi o resultado da perícia? Ninguém triscou uma vírgula do processo eleitoral, do sistema, da votação. E isso quem concluiu foi o partido que perdeu. E não importa para mim direita e esquerda não, eu estou te mostrando é fato do que aconteceu. E podem ter certeza, a Justiça Eleitoral, toda a eleição, ela não passa desapercebida. Ela é periciada antes, durante e depois da eleição. Antes, durante e depois da eleição. Partidos políticos, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, faculdades na área da TI, organizações sociais fazem perícias nas urnas eletrônicas. E 30 anos temos já de urna eletrônica. Vai fazer 30 anos agora, daqui a poucos meses. Agora vai valer 10 pontos na prova do professor Paulo. Para encerrar. Desses 30 anos de urna eletrônica, quantas fraudes legitimamente comprovadas, com perícia da Polícia Federal, ou das Forças Armadas, ou da Agência Brasileira de Inteligência, ou da Polícia Federal? Quantas urnas comprovadamente foram fraudadas nas eleições dos 30 anos de eleições aqui no Brasil? Quem chuta o número para ganhar 10 pontos na prova do professor Paulo, do André e do Andrei? Quem dá menos de 10? Menos de 10. Alguém arrisca um número? 1? Não. 0. 0 fraudes em 30 anos. Eu acho que isso aí é um fato. Não é emoção. Não estou falando aqui com emoção, estou falando com fato. 0 fraudes. Polícia Federal, ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Ministério Público, OAB e partido político que perdeu durante 30 anos as eleições. É algo que você deve pensar. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção. Obrigado pelo convite, professor. Bem, obrigado, professor Tales, pela apresentação, que foi muito boa, né? Foi uma apresentação que chamou a atenção da maioria dos alunos aqui. Eu vi o pessoal prestando atenção e eu sempre falo que palestra boa é quando provoca isso. Ou seja, ou você concorda ou você discorda, o importante é o quê? Está todo mundo prestando atenção. Eu acho que foi legal. Estão me ouvindo? Melhorou agora? Eu estava comentando que, na verdade, agradecendo ao professor Tales, porque eu acho que palestra boa é essa, quando você provoca alguma coisa, quando você traz algo para pensar, igual você fez aqui um resgate histórico, né, da urna eletrônica, muita coisa aqui, eu acredito que muita gente não sabia. Eu, particularmente, aprendi muito, eu não sabia metade das fraudes que você contou aqui. Aliás, eu não sabia nenhuma. Exatamente, ou seja, então pegou só uma amostra, né? Então, acho interessante isso e trazer justamente para esse aspecto nosso, né? Então, a gente hoje vive numa sociedade informatizada, né? Então, hoje o nosso maior ouro de todos é a informação. Então, o que é mais fácil de manipular numa sociedade que depende da informação é justamente a própria informação, né? Então, quando a gente fala justamente desse fenômeno das fake news, que hoje é um fenômeno que é digital, mas não é um fenômeno novo, né? A gente pega na história da humanidade, você tem desde a época das propagandas, dessa manipulação. Quando a gente não tinha ainda a internet, a gente tinha os meios de comunicação que ficavam nas mãos de estados ou ficavam nas mãos de pessoas específicas que já produziam, criavam essas histórias. Então, o grande desafio que a gente tem, não só em relação ao sistema eleitoral, né, mas também em relação a todo o nosso arcabouço democrático. Então, você vê justamente essa falta de credibilidade, muitas vezes, do judiciário e muitas vezes da própria democracia, né, que traz justamente esse ódio que a gente às vezes vê as pessoas terem ódio da própria democracia, que chega ao ponto de várias pessoas, inclusive, desejarem a própria ditadura. Ou volta no papel, ou seja, essa volta, que é justamente produzida muitas vezes por isso, porque como a gente chega no momento em que, às vezes eu não entendo direito o que está acontecendo, porque tudo é muito rápido, a sensação que a gente tem é que tem sempre atrasado, não sei se vocês têm isso, parece que eu estou sempre atrasado, eu sempre tenho que buscar alguma coisa, porque tudo é muito rápido. Então, quando eu me sinto muito desafiado a estar atrasado, eu quero o que então? Eu quero voltar para um tempo mais simples. Então, eu começo a fantasiar com um passado que na minha cabeça é romantizado. Eu começo a pensar, poxa, na época do meu avô, eles votavam, não tinha essas brigaiadas todas. Falta de informação, porque na verdade tinham. Exatamente. E essa desinformação, o pior é o seguinte, ela é programada, né?
Você mesmo colocou, a fake news é uma arma na mão seja de quem for. Então, independente do espectro político que você está. Então, eu posso manipular, eu posso trazer uma informação. E hoje em dia, com as redes sociais, né, com os algoritmos, cada vez mais fácil eu criar isso que a gente chama... Eu cito muito a Hannah Arendt, os meus alunos aqui de segundo período sabem, que a gente até trouxe ela para a gente discutir. Ela tem um termo interessante sobre isso, que ela fala que é a corrente de ferro. Ou seja, então, você fica o tempo todo sendo bombardeado por aquela informação, o tempo todo, só aquela ideologia vindo, você chega num ponto que você não consegue mais sair, é como se estivesse preso naquilo. Então, isso é muito facilitado. Então, assim, eu queria agradecer de novo, que eu achei muito boa a sua palestra, sabe? Agradecer aos colegas que estão aqui até hoje, tá? E agora vamos abrir para as perguntas, né? Alguém tem alguma pergunta, professor Tales? Levantem a mão, por favor, que eu vou pedir para o senhor Diego levar para vocês o microfone. Ali. Boa noite, professor. Parabéns pela palestra. Uma palestra muito enriquecedora. Deixa eu falar para o senhor comentou muito durante a palestra sobre progresso, né? Inclusive trouxe até um modelo de urna mais antigo. Eu gostaria se existe um movimento, hoje nós estamos muito falando de inteligência artificial, aí, então eu gostaria de saber se existe um movimento de substituição, de melhoria da urna eletrônica, né? O senhor falou sempre de progresso, foi progredindo, se existe esse movimento no Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado. Boa pergunta. Boa pergunta. Na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral, o que ela faz? Ela abre... Antigamente se falava um termo meio como se fosse um concurso, mas não é exatamente um concurso. Sempre antes da eleição, a Justiça Eleitoral ela abre a oportunidade para que aqueles que quiserem se inscrever, podem ser inclusive vocês, qualquer um, aqueles que quiserem se inscrever para acessar o código-fonte, para acessar a urna eletrônica, para tentar encontrar falhas no processo, no software, no código-fonte, na programação da eleição. Porque a urna em si é só uma caixa. É uma caixa. Dentro dela é um computador. E dentro do computador é o código-fonte, que é o código que faz a urna entender o que ela tem que processar, o que ela tem que fazer. Então, sempre antes das eleições, abre-se uma espécie de um concurso, e aí a gente tem a inscrição de partidos políticos, de muitas faculdades fazem isso na área de TI, principalmente para encontrar duas coisas que até hoje não conseguiram. Descobrir em quem você votou. Essa é uma das linhas de trabalho desses concursos que acontecem já há vários anos. 2, se não descobrirem em quem você votou, tentar conseguir manipular o sistema para alterar o teu voto. Não conseguiram. Eles podem ficar uma semana inteira, como já temos casos concretos, uma semana inteira tentando fazer essa alteração e não conseguiram. Então, eu acho que aí até é uma falha. Agora eu vou falar não em nome da Justiça Eleitoral, em meu nome. A Justiça Eleitoral nunca precisou falar essas coisas. Sempre ela foi confiável. Mas de um tempo para cá, com a desinformação, as pessoas começaram a não acreditar mais no processo. E aí eu acho que é hora da Justiça Eleitoral tentar fazer uma campanha maciça de informação para a população que está desinformada. Então, por exemplo, esse procedimento de que sempre antes da eleição, um ano antes da eleição, a gente faz esse convite para essa inscrição, para acharem falhas no processo, pouca gente sabe. É meia culpa da Justiça Eleitoral. E há anos que isso já acontece. Então, eles conseguem encontrar, às vezes, uma melhoria, não uma falha, uma melhoria. E o processo vai sendo melhorado, porque, claro, o sistema de segurança tem que ser monstruoso da Justiça Eleitoral. Então, todo ano o sistema ele vai sendo aprimorado, vai sendo melhorado, vai sendo seguro. E é por isso que se você colocar a urna eletrônica à prova da ABIN, como eu falei, das Forças Armadas e da Polícia Federal e de qualquer hacker do Brasil e do estrangeiro, até hoje, é fato o que eu estou falando, não é amor à pátria, é fato. Não conseguiram mudar o seu voto e nem descobrir em quem você votou. Tá? E o processo é contínuo, ele não para. Significa que desse ano, 2026, o processo vai estar melhor do que 2024. E 2028 vai estar melhor do que 2026. Boa noite, professor. Obrigado pelo compartilhamento de conhecimento, parabéns pela palestra. Acredito que todos aqui presentes gostaram bastante.
Eu tenho duas dúvidas, na verdade, e são angústias que eu tenho e eu quero compartilhar, e se o senhor puder comentar e ajudar a gente a, talvez, pegar um caminho que consiga esclarecer um pouco. A primeira, o Ariano Suassuna, ele defendia que a ideia de você tentar convencer uma pessoa de uma convicção que é a sua, chega a ser desrespeitosa, que é como se você estivesse tentando colonizar o outro, não é? Mas quando a gente percebe que a pessoa, às vezes, está domada de emoções, como o senhor estava falando, que os partidos políticos, a bipolaridade acaba dividindo para esse caminho, como que a gente consegue convencer ou conversar com a pessoa, tomada de sentimento ali, de paixão mesmo, seja pelo partido, seja pelo político, e tentar... não sei, conversar para que a pessoa tente verificar fatos, para que a pessoa tente se ater à realidade, para que ela consiga se dissociar desse sentimento, né? Como que a gente consegue chegar nessa conversa? Deixa eu te interromper, então, antes de você falar a segunda, porque eu esqueço a segunda. Então, vamos falar da primeira primeiro? Eu costumo, quando eu encontro alguém que, depois de tudo que a gente fala, não acredita... Thales, eu não acredito. Eu não acredito em nada do que você falou, eu não acredito na urna, que é um direito da pessoa. Aí você vai fazer o seguinte, você não precisa bater de frente com a pessoa, não. Você vai fazer só meia dúzia de perguntas repetidas. Essa é a chave. Você vai virar para a pessoa que fala, eu não acredito na eleição, eu acho que ela é fraudada. Então você vai virar para a pessoa e vai perguntar para ela assim, não, tudo bem, já que você tem tanta certeza que a urna é fraudada, me fala qual foi o estado do Brasil que houve fraude na eleição. Você pode escrever, pode pegar um papel e escrever, ela vai dizer assim, não, todo mundo sabe. Aí você vai fazer a segunda pergunta agora. Não, todo mundo sabe, mas eu não. Me fala qual foi o estado. A resposta dela vai ser, todo mundo diz, está na imprensa, está na mídia, está no TikTok da minha tia. Aí você vai fazer a terceira pergunta. Tá, mas qual foi a urna que foi fraudada? Ela vai continuar nesse repeteco de todo mundo sabe. E você vai continuar nesse repeteco, tá bom, eu quero saber qual foi a urna fraudada. Vocês vão ficar meia hora, ela vai falar a mesma coisa para você e você vai falar a mesma coisa para ela. Ela vai falar que todo mundo sabe que foi fraudada. E você vai perguntar qual foi a urna fraudada. Ela não vai saber. Porque o grupo de onde ela veio, a bolha onde ela está, todo mundo fala para ela que a urna foi fraudada. Então ela acredita que a urna foi fraudada. Quando ela terminar essa meia hora de papo com você, ela vai pegar o celular dela e vai entrar no grupo para desabafar. Porque ali ela tem acolhimento. Lembra que a gente conversou? Ela tem acolhimento. Ela vai chegar... Vocês acreditam que o cara da Justiça Eleitoral disse que a urna não é fraudada? O que todo mundo vai falar no grupo da bolha? É um pilantra, é fraudada assim, todo mundo sabe. E vai continuar naquele papo que todo mundo sabe, mas ninguém viu. Todo mundo sabe, mas não tem uma urna comprovada nos 30 anos. Então o papo é só esse, é tu indagar da pessoa, é você indagar. Qual foi a urna fraudada? Pronto, só isso. Obrigado. E quando ela te falar alguma resposta, foi no estado de Goiás. Mas aonde? Qual urna? Porque isso aí é um assunto internacional. Qual foi a urna? Ela vai continuar no todo mundo sabe. E se ela for meio pilantrinha e falar, foi a urna da Fazan, foi a urna aqui da Fazan, basta você entrar no site do TSE, busca a urna da Fazan. Você vai ver lá se tem alguma informação oficial de Polícia Federal, de Tribunal Superior Eleitoral, de Tribunal Regional Eleitoral, da Fazan, falando que aquela urna foi fraudada. Não vai ter. Não vai ter. É o único jeito de você poder, não digo convencer, mas fazer um diálogo meio... Você fala uma coisa, ela fala uma. Você repete, ela repete. Você repete, ela repete. Show, obrigado. Segunda pergunta. A segunda houve uma mudança de estratégia nos partidos políticos em tentar convencer a população das ideias que defendem, né? Quer dizer, sei lá, voltando à ideia da fofoca, para a gente chegar nas fake news, mas antes a pessoa escrevia um livro, se a pessoa não concordasse, ela tinha que escrever outro livro para poder discordar, não é? E aí, com esse avanço da tecnologia e todo esse passo a passo que o senhor trouxe para a gente aqui ao longo da palestra, a gente passou a ser inundado de informações e a gente não consegue distinguir o que é verídico, o que é real, o que é fato e o que não é. Como que a gente consegue estar verificando esse rio de informações que chega para a gente para saber se realmente aquela informação ela é factual ou ela é só uma informação produzida para tentar convencer a gente de alguma coisa? Na era da inteligência artificial, em que a desinformação agora ela rola solta, eu confesso particularmente que eu estou achando bom
hoje em dia, a gente rolar o nosso Instagram e não acreditar mais nos vídeos que os nossos próprios olhos veem. Não sei se isso está acontecendo com vocês. Você vê uma notícia da mãe sendo... o leão, o jacaré pegando o filho, e a mãe vai lá e ela defende o filho. Eu sei que as mães fariam isso, eu sei. Mas você vê um vídeo desse. Daqui a pouco você vê um vídeo do leão que vai atacar uma criança que está no berço e o gatinho atacou o leão. Então, eu acho que a IA está vindo com tanta força na mentira, na desinformação, na criação, que a gente já não está mais acreditando no que os olhos veem. E onde é que eu digo que isso é bom? Antes da IA, se contratava uma pessoa para fazer a desinformação com muita qualidade, que demorava bastante tempo para fazer o vídeo, e se gastava uma boa fortuna para aquele vídeo ser feito. E todo mundo acreditava. Era normal, veio acreditar naquilo. Veio agora a IA, e ela está trazendo tanto vídeo falso, tanta informação falsa, que a gente está entrando agora na era da desconfiança. A gente já não está mais acreditando em qualquer coisa, em qualquer vídeo, em qualquer informação. Então eu acho que com o passar dos meses, dos anos, a população vai começar a ficar mais esperta agora. Já não vai mais confiar em qualquer coisa, notícia bombástica que apareça na internet, que apareça nos meios de comunicação. A melhor maneira são meios oficiais de comunicação. Vai nos meios oficiais sérios. Uma notícia séria, ela vai aparecer nos meios oficiais, ela tem que aparecer. Então, quando fala, por exemplo, foi fraudada a eleição no... Não, minto. Nós tivemos um 8º Fórum de Direito Eleitoral lá no TRE Goiás, há poucos dias atrás. O rapaz que deu palestra para a gente, ele colocou o nosso presidente do TRE num vídeo perfeito, onde o presidente do TRE, em vídeo, ele aparece dizendo: não compareçam às eleições de 2026. Houve fraude e a eleição não vai acontecer, fiquem em casa. Isso poucas horas antes da eleição. Ele criou o vídeo, perfeito. A voz do presidente, o jeito do presidente, a vestimenta do presidente. Então está muito fácil manipular. O que você tem que fazer numa hora dessa? Vai nos meios oficiais de comunicação. Não passa adiante, não, aquela informação para os seus amigos. Tenhamos que ter responsabilidade social. Olha aquela informação, vai lá no site do TSE. Lá tem fato ou boato. É uma aba chamada fato ou boato, para você verificar se aquela informação é verdadeira ou se é falsa. Além disso, a Justiça Eleitoral, ela tem um convênio, um acordo com várias instituições que fiscalizam se é verdade ou não, se é verdadeira informação ou se ela é boato. E aí, esses oficiais de informação são mecanismos que a gente pode confiar, porque é aquela informação séria que faz a fiscalização. No mais, viu que a notícia é bombástica? Espera. Hoje é melhor desconfiar do que sair acreditando. E vá nos meios oficiais de comunicação. Aguarda, porque se realmente aquela notícia for verdadeira, vai sair no noticiário, vai sair no jornal, vai sair na imprensa oficial. Agora, se ficar só no TikTok, só no grupinho do WhatsApp da tia, pode apostar que aquilo ali não é uma informação verdadeira. É só com o tempo que a gente vai aprender a ser mais maduro entre o que é certo e errado. Professor Tales, nós temos uma última pergunta que vem lá da Integra, né? O professor Diego vai lê-la, mas só para ajudar o Cosme na angústia dele, eu passei o seu contato pessoal para os representantes de sala, para que se espalhe o seu contato e você seja inserido nos grupos de família, essas coisas. Professor Tales, primeiramente só queria repassar que o pessoal da Integra está elogiando muito a sua palestra, mandando os parabéns. E a gente teve uma pergunta do aluno Christian, que ele gostaria de saber se existe algum momento ou alguma tecnologia dentro do Tribunal Eleitoral para as eleições serem feitas por meio de outros métodos, e ele cita aqui um método blockchain, se existe essa disposição. Isso. Brasileiro não está preparado para votar como outros países votam. O brasileiro não está preparado, por exemplo, para votar como nos Estados Unidos vota, pelo correio. O brasileiro não está preparado para votar como outros países votam, que é na cédula. O Brasil precisa votar na urna eletrônica ainda, porque a gente não tem a maturidade ainda que outros têm, que alguns países têm. Você vai para o Japão, como dizem, se você esquecer o seu celular no metrô, não se desespere.
Daqui a 1 hora, quando o metrô voltar, teu celular está lá, porque não vão levar. Aqui no Brasil, se você der bobeira, roubam a urna eletrônica da escola. A gente não está preparado ainda para algo em que seja o eleitor votando sozinho na casa dele, entrando num aplicativo, entrando num software e mandando o voto dele. Porque se você acha que seria bom eu poder ir em casa, né, entrar no aplicativo e votar, o que você está esquecendo? Que aqui é Brasil, e Brasil não é para amadores. O que você está esquecendo? Que você pode estar aqui votando e o teu patrão pode estar aqui do lado, te obrigando a votar em quem ele está mandando. Volta para o voto de cabresto. Então a gente não está preparado para isso ainda. Então como é que a gente vota? Uma caixa, que é um computador, que não é conectado na internet, não é conectado no Bluetooth, não é conectado em Wi-Fi. Você vota ali naquela caixa. O resultado, boletim de urna, sai na hora. E todo mundo fiscaliza o que está no papel. E o que está no papel vai sair num pendrive que sai de trás da urna. O que está no papel, 5 horas da tarde, sai num pendrive que se chama memória de resultado. A gente pega a memória de resultado e sai correndo para o cartório eleitoral. Porque a eleição tem que ser o mais rápido possível. A eleição tem que ser dada o mais rápido possível. A gente entrega no cartório eleitoral. O cartório eleitoral envia para o Tribunal Superior Eleitoral, que faz a totalização e faz a divulgação. Todo esse processo, quando alguém vira depois e fala, é fácil, a Justiça Eleitoral aperta um botão e muda o resultado da eleição. Bobinho. Por que ele é bobinho? Porque o resultado que o TSE está divulgando vai sair no site do TSE. Essa urna da Fazan deu 100 votos para o candidato André. Deu 100 votos para o candidato Andrei. Deu 100 votos para o candidato Paulo. Tá no site do TSE, tá no cartório eleitoral e tá no boletim de urna os 100 votos de cada um. E tá na memória de resultado, é tudo concatenado. 100 votos do TSE são 100 votos que estão no cartório, são 100 votos que estão na memória de resultado, são 100 votos que estão no boletim de urna, que são periciados depois por quem perdeu. Então não vem dizer essa história da carochinha que apertou um botãozinho depois e alterou o resultado. Porque se o TSE fala que o resultado do André foi 200 votos e era 100, volta no tempo, volta no papelzinho, vai lá no BU. Está dizendo que é 100, como é que botaram 200? Vocês vão ver o Tales na prisão. Vai sair no noticiário internacional e a Justiça Eleitoral vai ser presa. Então a gente não está pronto para essas outras formas de computação que deem mais liberdade para o eleitor. Ele precisa ainda ser protegido dele mesmo. Por isso que é proibido tirar foto. Porque se você pudesse, fosse autorizado a você tirar foto, é o voto de cabresto acontecendo mais uma vez. É você tirando a foto do candidato ou o voto impresso. Aproveitando a deixa, o voto impresso. O que é o voto impresso? É você poder tirar foto em quem você votou, para ser obrigado a mostrar para o teu chefe, para voltarmos novamente ao voto de cabresto. Então nós temos que ser protegidos de nós mesmos e daqueles que querem fraudar o nosso voto. Só uma observação aqui, a última pergunta que foi feita pelo Marcelo Arthur. Ele comentou que hoje em dia as fraudes ocorrem fora das urnas, geralmente via propina, manipulação e ameaça. Qual o papel da Justiça Eleitoral para impedir esses casos? Perícia, perícia, perícia. Primeiro, porque na hora que tentam fazer qualquer tipo de fraude, essa fraude vai ter que sair do TSE, vai ter que entrar no cartório eleitoral, vai ter que sair do cartório eleitoral, vai ter que vir para a urna, vai ter que ir para os mesários, e vai ter que ir para os partidos políticos, e vai envolver todo mundo nesse processo. Então, primeiro, perícia, 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 perícia. Segundo, educação, que é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Isso aqui é educação popular. E eu não quero que vocês saiam daqui com certezas, não quero. Eu quero que vocês saiam daqui com dúvidas para pesquisar. Só para ficar atento. Será que? Terceiro, regulamentação. Nós temos hoje o Tribunal Superior Eleitoral fazendo resoluções para tratar do uso da IA nas eleições de 2026. Porque o nosso legislador ainda não está fazendo essa legislação. O legislador, quando não faz a lei sobre IA para ser usada nas eleições, aí eu te faço uma pergunta. Chega nas eleições, é terra de ninguém? Está valendo tudo? É aí que o Tribunal Superior Eleitoral faz o que alguns chamam de ativismo.
Alguns falam que é um ativismo bom. Quem usou essa palavra, ativismo bom, do Poder Judiciário, sabe quem foi? O próprio ministro que criou a urna eletrônica em 1900, há 30 anos atrás. Ele usou essa expressão, ativismo bom. Se o próprio legislador não fez lei para tratar do uso das deepfakes, do uso da inteligência artificial para as eleições, então o Tribunal Superior vai normatizar para aquela eleição, proibindo você de fazer uso de uma inteligência artificial e não falar que aquela imagem foi produzida com inteligência artificial para enganar e manipular o voto do povo. Então o jeito é perícia, a solução é educação do povo, educação política, a solução é regulamentação, a solução é justiça eleitoral se aproximar mais do povo, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Bem, então, eu queria agradecer mais uma vez o professor Tales, agradecer vocês que ficaram até aqui. Vamos encerrar hoje, então, tá certo? Então, muito obrigado e até amanhã, né? Amanhã a gente tem mais, tá certo? Boa noite para todo mundo.